Eu vou te falar. Então, muito bem, criando juízo, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja, tenha compaixão de nós para que nós saibamos sobreviver junto dessa humanidade que não quer nada com nada, dona da verdade, né? Nesse sábado 9 de janeiro de 2016. Né? Então, concluindo função da doutrina espírita, o último parágrafo temos: como nas intervenções cirúrgicas, em que tecidos são transplantados com êxito para a melhoria das condições orgânicas, é indispensável nos atenhamos ao impositivo das operações mediúnicas, pelas quais se efetuem proveitosas enxertias psíquicas com vistas à difusão do conhecimento superior. Muito bem, nós colocamos aqui uma informação sobre isso. É um adendo? 136, nós colocamos 136A. Aqui, olha. Como seria, isso é a nossa interpretação, né? Bom, boa colocação. Como seria maravilhoso se assim o fosse. Doutrina espírita deveria funcionar como faculdade do espírito e não como é até hoje, conversa fiada com defuntos. Que pena. Nossa interpretação. Tem mais acréscimo dentro mas pela visão da doutrina dos espíritos, qual seria o caminho para reverter essa situação de conversar com o defunto? Eu já sei da fala, estudar. Nós não podemos esperar que os espíritos nos deem informações para a nossa direção existencial. Por quê? Porque os espíritos não podem interferir com os encarnados. Estou encarnado porque ainda não sou espírito. Quando for espírito eu não preciso mais encarnar. Vou encarnar quando, como e quando quiser. E não como no nosso caso da humanidade, que é obrigada a encarnar. Então me fala uma coisa, quando foi compilado o livro dos espíritos, a espiritualidade não passou informações? Quando foi compilado o livro dos espíritos, a espiritualidade passou informações hipotéticas, jamais guia comandante, anulando a minha inteligência. Eu sou um espírito em processo constante de abertura da minha inteligência. Abrindo a minha inteligência, eu viajo diretamente, se eu souber, ao intelecto de mim mesmo. Intelecto, uso correto da inteligência, modificando o meu estágio finito em estágio que vai entrar no infinito meu. Porque cada um tem o seu próprio infinito a ser desbravado. Sim, mas então você está querendo dizer que a reunião mediúnica válida, ela seria uma reunião com informações hipotéticas? É isso que eu quero entender. Reunião mediúnica válida seria para troca de informações entre quem viveu antes de nós e nós que estamos vivendo depois. Nessa troca de informações, não é para nós seguirmos os espíritos como donos da verdade, mas são espíritos que existiram antes de nós com uma potencialidade intelectual diferenciada da nossa por causa do tempo que eles viveram na viagem do sistema solar no cosmos, porque o planeta Terra gira em rotação em torno de si mesmo, obedecendo o comando da estrela solar. Mas a estrela solar, por sua vez,
obedece os outros sistemas solares, seguindo eles. Então, o planeta Terra gira a 1.800 km/h. O sistema solar viaja a 109.000 km/h. Vê se deu a diferença. Essa diferença faz diferença? 109.000 km/h é a estrela solar obedecendo outros sistemas. Agora, o planeta Terra em rotação gira a 1.800 km/h, obedecendo a capacidade biológica do corpo de carne de cada habitante da Terra. Então, em relação a outros planetas, é uma velocidade bem pequena. É quase nula em relação a planetas mais evoluídos. Mas não importa. Eu começo do pior para o melhor. Os habitantes da Terra começaram do pior, estão piores do que pior antes de começar. Por quê? Estão perdendo precioso tempo. Um aluno que frequenta uma escola e passa de ano para agradar a família, esse aluno é um burro. Porque ele não existe para agradar a família, ele existe para ser um vencedor dele com ele, para ele, dentro dele, e não para agradar pai e mãe. Porque agradar pai e mãe, ele anula ele. Desviou. Falou bonito, aí, a informação é maravilhosa. Mas claro, a humanidade está parada. Com certeza. Miranda, outra coisa, Miranda. Quem está desencarnado, vamos colocar assim, quem está no plano espiritual, vamos tirar a palavra desencarnado, quem está no plano espiritual e que está para assessorar na reunião mediúnica, são espíritos que têm totalmente sintonia e vínculo com o planeta Terra, ou pode ter espírito de outros planetas? Eu acredito que não. Não, né? Quando eu digo eu acredito, eu não posso provar. Sim, sim. Mas para mim, na minha entranha, não. Não há. Mas para você e para quem nos ouve, eu acredito que não, desse Deus. Sim, mas não, por que não pode haver possibilidade? Pode haver possibilidade de espíritos de outros planetas idênticos à Terra estarem por aqui. Agora, se são espíritos de planeta cuja velocidade planetária é maior do que a Terra, é perda de tempo deles, porque nós não iremos entendê-los, porque nós só entendemos uma mensagem pensada se essa mensagem pensada coincidir com o campo biológico de quem está aqui na Terra. É por isso que o espírito desencarnado tem que reduzir, frear a velocidade do pensamento dele para que possa ser entendido por nós. Porque um espírito desencarnado é força centrífuga, um espírito encarnado é força centrípeta. Vê se diz. Não, isso é tranquilo, está preso. Isso, tá entendido? Está entendido. Isso é válido para quem nos escuta e que quer aprender. Porque quem não quer aprender, segue viagem. Pois é, mas aí dentro da minha pequenez, há possibilidade sim de um espírito de outro planeta ou de outra dimensão. Tá. Ele poderia usar via SEDEX, por exemplo. Ele não precisaria entrar aqui. Sim. Via SEDEX, ele elege criaturas próximas a nós para servirem de intermediários. Isso é hipotético. Agora, a reunião mediúnica, como eu sempre falo, não é para conversar com o defunto, é para o médium deixar de ser defunto, vê se deu. Mas está vivo? Não está vivo não. Porque quem não sabe viver, está morto, num corpo vivo, vê se deu. Sofre a beça, né? Está junto de gente que não entende e vice-versa. Quer dizer, isso não é vida. Então, a reunião mediúnica de fato é um treinamento para a gente, no grande amanhã, podermos ser encarnados
convivendo com aqueles desencarnados que também encarnaram para ter um convívio direto. Porque mediunidade é um intercâmbio indireto e não direto. Percebeu? O espírito tem que adivinhar como teatralizar para eu poder entender ou não. Sim. Aí eu pergunto a você, Miranda, a título de aprendizado. Quando nós estamos dormindo, nós não estamos praticando plenamente a mediunidade? É claro. Mas essa não seria a melhor reunião? A reunião de uma? Não, porque o certo é eu praticar a mediunidade 24 horas por dia acordado. Percebeu? Acordado? Acordado. Meu corpo vai dormir. Quando meu corpo for dormir, 8 horas das 24 horas, eu me liberto do corpo e vou praticar uma mediunidade direta. Eu encarnado com outro desencarnado. O treinamento que Kardec nos trouxe, nos ensinou, é provisório, gente. Não definitivo. Não é definitivo. Era o melhor que tinha naquela época. É o melhor que ele podia. Ele não podia. Ele teve que fazer até espetáculo circense para não mexer com o Vaticano. Exato. Porque era peça teatral, as reuniões mediúnicas no tempo de Kardec. A pressão era muito grande. Né? E ele foi muito inteligente e esperto adotando esse sistema. Com certeza. Erro da doutrina espírita. Eu sigo o que o espírito disser. Erro grave. O certo é o espírito me dá opção, nunca solução. Tá claro? Que maravilha, hein? Isso. Esse é um laboratório? Agora sim. Um laboratório. Porque a solução eu é que sou responsável por ela. Se eu seguir algum espírito, azar meu. Deu? Porque eu não existo para seguir um espírito. Eu existo para ver modelos de ideias, para ver se eu posso melhorar o que eu tenho na ideia. Eu sou responsável, único responsável pelo que eu penso. Viu? Já vou? De acordo. Mais ninguém. O espírito tal me deu a ideia tal. Lindo. Mas o que eu decidi, eu sou o responsável. Eu sou um touro, se quiser culpar o espírito tal. Deu? Não cai naquela coisa antiga, né? Da lei de adoração, né? Agora sim. Foi ele que, né, me deu a dica, eu sigo ele, tudo é ele. Com muito tolo, trouxa, idiota, né? Acredita que Deus manda, Deus comanda, Deus guia, Deus decide. É um trouxa. Tem que pegar pesado, porque senão a fortuna não acorda. Eu sou meu Deus. Falei claro. Agora, em que nível? Eu estudo ou eu colo para passar? Eu enrolo, né? Se eu colo para passar, eu mesmo matei o futuro do meu espírito. Tá claro? Nossa. Tá claro? Tá claro. É triste. Triste demais. Se nós fôssemos espíritas de verdade e frequentássemos uma escola comandada pela doutrina espírita, a prova a ser realizada não precisava de 1 ou 2 ou mais professores tomando conta da bagulhada chamada alunos, não. O professor entregaria a prova para a pessoa fazer em casa e trazer na semana que vem. Se eu fosse espírita, o que mais tem na terra é enganador. Não existem espíritas, que o verdadeiro espírita sentiria vergonha de enganar terceiros. Enganando terceiros, eu sou indigno de mim mesmo. Tá claro? Vamos lá que o negócio tá pegando. Sábado tá danado, né? Pega leve.
Hoje é Mas, meu sábado. caro, nós temos que acordar. A doutrina dos espíritas envergonha Kardec. Falei claro? Falou claro, com certeza. Não tem importância me crucificar. Eu já estou crucificado morando aqui. Então vamos criar juízo, vamos criar aqui, né? Vamos interpretar esse parágrafo. Crucificado. Só está no planeta Terra. Só está no planeta Terra, eu já estou crucificado. É bom, Só convivo com gente chata. Eu mesmo. Dono da verdade. Que verdade. Se eu sou filho da mentira. Não é? O planeta Terra pertence a Caim. Caim é o Agora comandante. sim, agora. Comandante. Então vamos lá. Como nas intervenções cirúrgicas, vamos reforçar, gente. Doutrina espírita não existe para competir com a medicina. A medicina estudou, pesquisa, precisa sobreviver Isso. desse trabalho. Doutrina espírita que faz cirurgia espiritual, está tudo errado. Tudo errado. Rever conceito, tem que rever conceito. Rever conceito. Né? Porque não é intervenção cirúrgica espiritual que resolve o problema. O que resolve o problema é conscientizar o cretino que tem problema de saúde. Eu tenho problema de saúde, gente, quem me escuta, e eu assino embaixo. Eu tenho problema corporal, biológico e de saúde, porque o meu corpo foi construído por qualquer um. O verdadeiro espírita, com o pé no chão, ele será o único construtor dos seus futuros corpos. Com saúde, não para adoecer. Nossa, Tá claro? Mensagem. E eu assino embaixo. Mensagem. Eu assino embaixo. Eu não estou brincando. Não. Eu não estou aqui na vida, nessa vida horrorosa, numa solidão total, para brincar com quem nos escuta. Quem nos escuta, saiba viver. Seja digno de si mesmo. Não sinta vergonha de si mesmo. Está numa sociedade que precisa de polícia, de prisão, de advogado, de delegado e de juiz. Mas quem for de verdade um espírita não precisará de nada disso. 621. 621. Gostei. Veio na hora. Gostei. 621 está perfeita a questão. Agora, quem quiser de fato desenvolver com grandeza, analisa duas questões, a 25 e a 540. Nossa, isso é meu. Essas duas questões são treinamento para se diplomar na 621. Tá claro? Dá para abrir o leg na 25? Só para A 25. 25. No final diz lá fantasticamente, mas qualquer um, deixa eu ver aqui certo. Eu fiquei empolgado, perdi o que da minha. Mas vale a pena. Nossa, esse é um tesouro. Cérebro de terceira categoria é um desastre, viu? Mas da próxima vez vai ter um de primeira categoria. Na próxima vez já com certeza. Aqui o fantástico da questão 25. Livro dos Espíritos. E o livro do Espírito. Aqui, Kardec pergunta: o Espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Fantástico, né? O resto da pergunta é desnecessário, não vou puxar não. Então, o Espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade dessa? O que Kardec falou, matéria hoje substitui-se por energia, tá? Porque matéria não existe, tá bom? Na Terra a energia está tão prisioneira que virou matéria, viu? Mas não é matéria, é energia aprisionada. De acordo? De acordo. Então, aqui a resposta notável. São distintos uma do outro. Quer dizer, o espírito e a matéria, né? Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Isto é um tesouro, esta questão.
É um tesouro que não tem preço, quem nos escuta. Então, quando diz aqui, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria, quer textualmente dizer que, de fato, não é intelectualizar a matéria, mas é trocar qualquer princípio inteligente por princípio inteligente no nível evolutivo de quem é o dono do corpo. Vê se deu. Fantástico. Entendeu bem? Sim. E na 540, o final é fantástico. Quando diz lá, mas... Vamos lá. Eu tô rindo. Hoje é sábado, sabadão, né? Ai. Hoje é dia são momentos de emoções. Isso aqui, olha. Assim, aqui, olha o fantástico, o final da resposta. Diz aqui, ó. Depois poderão dirigir aos do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então vejamos, essa resposta define e informa que Deus não cria espírito, nós é que nos transformamos em espírito, dentro dessa questão 540. É só estudar. É só estudar racionalmente. Deu bem? Então, quando diz lá, o arcanjo começou sendo átomo, quer textualmente dizer um ponto fundamental. Hoje um espírito comanda um corpo biológico, mas para que isso possa acontecer, esse espírito começou sendo parte do corpo biológico, comandado por outro espírito que não ele mesmo hoje. E outro detalhe, os princípios inteligentes servindo nosso cérebro biológico começaram na sola dos pés desse mesmo corpo, desse dedo. Que bonito. E evoluíram, subindo para a canela, o joelho, para a coxa, os quadris, o tórax, até chegar no cérebro, entendeu? Quando chegou no pescoço, os princípios inteligentes, sem saber, começa a pensar assim, graças a Deus, vou entrar no céu, enfim, vou entrar no céu. E é o cérebro, deu? Então tá mais ou menos que parada aquela frase do Evangelho, né? O reino do céu, né? É o reino do céu. Deu aí. Isso que nos escuta é que é doutrina espírita. Análise interpretativa, colocando em forma de síntese de cada um de nós. Viu? Isso que é importante. Pesquisar. Eu abandonei tudo na minha vida para cuidar da doutrina espírita, por esperteza e não por bondade, né? Porque cansei de sofrer. Kardec, você está aflito, eu vou colar no seu pé que você vai ir. Tá danado. Não vou desgrudar do seu pé de jeito nenhum. Com certeza. Então vamos criar. Então, como nas intervenções cirúrgicas, exploramos bastante, né? É afronta, é falta de delicadeza, falta de gentileza, a doutrina espírita se envolver com sala de cirurgia espiritual. Viu? Se quiserem, me provem que eu estou errado. Viu? Em que tecidos são transplantados com êxito para a melhoria das condições orgânicas. É indispensável nos atenhamos ao impositivo das operações mediúnicas, pelas quais se efetuem proveitosas enxertias psíquicas. Enxertias psíquicas, pelo amor de Deus, quem nos escuta, não é enxertia no corpo, não, é enxertia só no cérebro. Eu tenho um cérebro biológico que eu ainda não domino o meu cérebro espiritual. Quando eu dominar o meu cérebro espiritual, para que cérebro biológico? Deu ou não deu? Deu. Aí eu não preciso reencarnar.
Ah, maravilha. Vou encarnar nas férias, deu? Aí eu pergunto, Miranda, eu deixo de ser mortal? Aí você passa para a classificação de imortal. Mortal tem princípio, meio e fim. Imortal não tem nem princípio, nem meio, nem fim, que é o perispírito. Certo? O perispírito existe desde o reino mineral. Certo. Depois, se alguém quiser, a gente dá umas explicações aí detalhadas sobre. Agora, depois da imortalidade, entra na eternidade. A eternidade seria. A eternidade seria anular o infinito. Anular o infinito. Olha o que o Zé Miranda fala. Anular o infinito? Aí, garoto! Moleque guerreiro! Porque muita gente ia pensar assim: chegou o fim da estrada? Não! Eu coloquei o infinito dentro de mim. Então, ao invés de eu estar perdido dentro do infinito, eu passo a ter o infinito comandado por mim, dentro de mim. João 10, 24. Vocês deuses. Viu, Cabo? Que bacana, né? Mas claro, é onde o Evangelho de Jesus é um enigma para quem é ignorante. Não é? É um ponto de adoração para o preguiçoso. O preguiçoso gosta de adorar. Não precisa fazer nada. É só ficar olhando. Deus é grande. Deus é grande. Mas o que eu ganho com isso? Nada. Deus sendo grande e eu pequeno. Um verme. Viu? Nada. Pode ser. Ainda estou com mais curiosidade. O infinito dentro de mim. Isso. Mas aí alguém vai falar assim: esse infinito foi gerado por você. O infinito é infinito na proposta dos 5 sentidos juntos. Hoje, esse mesmo infinito é uma probabilidade nos 5 sentidos separados desse livro. Eu interpreto o infinito como eu posso, nos 5 sentidos. O certo é eu tenho que primeiro comandar os 5 sentidos, para depois de fato poder desse livro. Porque na minha cabeça está dando uma ideia seguinte: se eu consigo colocar aí dentro de mim, fazendo um parâmetro de comparação, tem que ter um parâmetro de comparação. Será que o outro, vamos colocar assim, será que o outro também que colocou dentro dele é o mesmo que eu coloquei? Mesmo que eu e ele tenham feito caminhos diferentes, mas o infinito nós chegamos no mesmo ponto. Você já ouviu falar em biblioteca cósmica? Eu acho que já. Eu vou até onde eu posso ir nela e não absorver ela toda, vê se deu. Porque não pode absorver não, toda? Pode. Só que você pode. Agora, atualmente, seria gozação. Miranda, atualmente seria gozação, Miranda. Entendeu? Por que todos os espíritos são ímpares sem similar? Não tem 2 espíritos iguais. Porque eu posso ver, aprender e interpretar individualmente, não coletivamente. Vê se deu. Não, isso aí eu entendi muito bem. Eu não pertenço a uma manada, bois iguais. Mas eu participei dessa manada. Você começou na manada. Só que se separou dela por pensar diferente da manada. Senão você seria manada até hoje. Mas a minha raiz não tem a manada? Minha raiz? Ué? Tem nada sua manada não tem nada a ver. A sua raiz tem a manada. Agora, qual delas? Com carrapato ou sem carrapato? Entendeu? Com mais vírus e bactérias ou menos vírus e bactérias? Aí vai ter que analisar por onde você percorreu. Porque se você percorreu caminhos de árvores sem vida, que são depósito de vírus e bactérias, esses vírus e bactérias grudam em você quando você passar por ali. Se transforma em carrapato, percebeu?
O meu perispírito não é uma biblioteca cósmica? Meu perispírito? Não. O seu perispírito é uma proposta de biblioteca cósmica. Proposta. Depende do dono do perispírito. Se você acreditar que o seu perispírito é uma biblioteca cósmica, o seu perispírito é maior que você, e não é. Seu perispírito é a sua muleta espiritual. Viu? Por que muleta espiritual? Para dar vida à vontade, vê se deu. Porque o que adianta você ser um espírito, não poder usar a vontade, porque não tem um instrumento da vontade? Então, espírito, vontade, é o espírito. Pensamento. Volta aí, garoto. Peraí. Isso, esse menino hoje tá danado. É sabadão. Devagar, filho, devagar. Sim, papai. Esse menino hoje tá danado. Eita. Garoto. Espírito. Não é pra baixo, não é pra cima, não. Não pode ser pra cima, não. Não, é pra baixo. Sendo babado. Espírito, vontade, pensamento. Só os três. Os três estão no abstrato. Sim, e onde é que está aí o perispírito entre os três? Como eu não sei viver o abstrato, eu materializo os três. O chamado perispírito. E materializa sem saber, não tem? Mas claro, materializa sem saber. Alguém chamado Papai do Céu é que... Eu acredito, aí eu estou entrando, não acredito. Gostei, eu acredito. Eu acredito que tem um parâmetro que vai funcionar o perispírito, sem saber não, já tem esse mecanismo que eu ainda não tenho acesso a ele. Mas ele já está pronto para funcionar. Graças a Kardec, nós sabemos disso agora. Sim, com certeza. Se não fosse Kardec, nós estaríamos dormindo ainda, viu? Com certeza. Nós não podemos imaginar o quanto nós devemos a Kardec. Não podemos imaginar. Pois é. Mas aí eu posso transformar meu perispírito numa biblioteca cósmica. Mas a finalidade é essa. Só que você vai transformar o seu perispírito numa biblioteca cósmica até onde você viajou no infinito e não abrangendo todo o infinito. Que eu não posso? Não pode. O seu perispírito é o arquivo da memória, porque você, como espírito, ainda não tem evolução para criar um concreto filho do abstrato. Porque o concreto que existe em nós não é filho do abstrato, é sequência do abstrato, porque não temos evolução para tal. Essa sequência, houve intromissão de terceiros e não de mim mesmo. Que nós chamamos de Deus. Que nós chamamos de Deus. Isso. E não é Deus. São pleiades, são civilizações espirituais que treinam isso. Nós somos os ratos de laboratório Pires. Não, bacana, né? Da informação bacana. Por que eu não posso, você falou, penetrar, chegar ao infinito? Porque o infinito, ele é, enquanto que eu estou ainda projeto de espírito. Então eu não sou espírito. Se não sou espírito, não tem evolução e capacidade para essa penetração acontecer. Por enquanto. Mas tudo é por enquanto. Tá bom. Por enquanto, mas pode ser 1 ano, pode ser 1 milhão de séculos. Com certeza. 1 milhão de milênios. Mas a nossa proposta é essa. A nossa proposta é, por enquanto, rapidinho. 3 encarnações. 3 encarnações, nós vamos ser senhores todo-poderosos da vida. E não dependentes do sexo que gera a vida. Falei claro. Dependente do sexo. Isso aí não é um não ao sexo, né? Não é não ao sexo. Que bom que existe o sexo, é uma delícia. Só que é um sexo com qualquer uma. O certo
seria um sexo com uma e não com qualquer uma besteira. Então isso aí vai continuar. Quando ela se interessar por esse tipo de estudo que nós nos interessamos, ela saberá de antemão que é preferível se envolver com quem pensa como ela do que quem é bonito, gostoso, cheiroso, mas não presta para nada. Vê se... Aí você falou tudo. Tá? Agora, uma outra pergunta. Se nós estamos estudando, nos esforçando, nós não estamos desenhando aquela parceira para estar em conjunto com a gente nessa parceria, não? De forma alguma. De forma alguma? De forma alguma. Nós estamos gerando uma luz que não existe na humanidade da Terra. E essa luz será vista por um oposto que também está gerando essa luz dentro dela. De acordo? Aí vai haver uma linha de atração. Isso. E essa linha de atração são átomos comandados por princípios inteligentes, deportados inconscientemente de planos superiores, perdidos aqui, que precisam reaver o seu patrimônio evolutivo sequencial interrompido. Aqui. Por exemplo, o corpo de Jesus, composto de átomos. Sim. Ele, Jesus, foi embora, os átomos ficaram. Então, tendo a doutrina dos espíritos, se eu tiver juízo bastante, eu me candidato automaticamente na terceira encarnação aqui a ter uma constituição atômica do meu corpo biológico, dos mesmos átomos que serviram o corpo de Jesus. Eu não estou brincando com quem me ouve. Eu quero pagar sozinho a conta. Agora, quem nos ouve, não seja bonzinho para conquistar os átomos, não. O caminho não é esse. Faça-se grande. É inteligente quem nos ouve queira, mas intelectualize-se ao máximo para fazer jus a esses átomos. Pelo que você está falando aí, Miranda, vou dizer assim, alguns átomos que formaram o corpo de Jesus não eram desse planeta Terra. Todos. Eu acredito que todos. Eu acredito que é. Mas você sabe que teve os átomos de Maria, né? Acontece. Maria, pelos estudos, a gente perceber que ela era realmente da Terra. Acontece que Maria tinha um corpo atômico onde a inteligência dela era limitadíssima na simplicidade, na humildade e na ignorância desse Deus. Que ela não tinha malícia, não. Malícia não tinha. Então Jesus usou os átomos do corpo biológico de Maria. Átomos. Só que trocando os princípios inteligentes, que era o séquito atômico que acompanhava Jesus. Isso, aí encaixa. Tem uma passagem de Jesus que ele diz lá textualmente: se eu quisesse, oraria a meu Pai e ele mandaria, falando com Pilatos, e ele mandaria 12 legiões de anjos. Quando Jesus fala em 12 legiões de anjos, só podem ser 12 legiões de anjos se os princípios inteligentes dos átomos, dos corpos dos anjos coincidirem com o nível evolutivo de Jesus, anulando Maria nesse Deus. Já que nas bodas de Caná, acho que é capítulo 2 de João,
Maria chega perto de Jesus e fala para Jesus: o vinho acabou. Jesus responde secamente: que tenho eu contigo, mulher? O Evangelho de Jesus é para ser estudado, analisado. Não é para ser decorado e achar bonito. Lindo, romântico. Doutrina espírita não tem nada a ver com outras teses religiosas. Doutrina espírita incomoda todas as teses religiosas. Porque quem é espírita não se justifica como espírita se não pensar. Eu existo para pensar. Jamais para conversar com o defunto. Olha lá. Os defuntos têm que me acompanhar e ver o que eu faço e me copiar. E aprender comigo, ficar esperto. Para não cometer os meus erros, né? Erro não, engano. Para cometer os meus enganos. Não é eu mesmo. Porque se fosse engano, eu saberia o que é certo e abusaria cometendo esses erros. A humanidade da Terra não é apenas ignorante. A ignorância é filha do acúmulo de erros, fazendo com que eu retrograda no meu tempo, reencarnando em situação cada vez pior. Viu? O mundo está piorando. E somos nós que estamos voltando nesse tempo. Era para nós voltar para melhorar. Quem nos ouve, atente com um detalhe fantástico. Comer, beber, dormir, isso é necessidade biológica. Não fiquem apaixonados pela comida, pela bebida e pela dormida, não. Isso é só necessidade biológica. Então façam isso com respeito, com autenticidade, com ponderação. Agora, vai comer um bife, disputa lá quem come o bife maior, tá tudo errado. O certo é disputar quem come o bife menor. Deu ou não deu? Agora, ser honesto, trabalhador, cumpridor do dever, isso é obrigação. Então não é vantagem nenhuma. Obrigação. É obrigação. Agora, pelo amor de Deus, o espírito encarnado tem só 2/3 do tempo. Sabe usar esses 2/3. 1/3 para trabalhar para a sobrevivência do corpo. E 1/3 para estudar para nascimento do espírito. Porque nós habitamos a Terra. Muitos juram que são espíritas. Mas se não sabe viver, como é que pode ser espírita? Está tudo errado. Para ser espírita tem que saber viver. E tem que aprender como viver. E não ficar perdendo precioso tempo conversando com o defunto. De acordo? Tem espírita que disputa até a quantidade de espíritos que eles doutrinam por reunião mediúnica. Tem dó. Eu não existo para ser doutrinador. Eu existo para ser conscientizador, eles me vendo, e não eu ensinando verbalmente a eles. Falei claro. Está tudo errado, ele falou claro. Está tudo errado, meu caro. Doutrinar. Eu fico pensando assim, eu não consigo ainda me doutrinar, vou doutrinar quem não estou vendo. Vamos ver se a gente caminha nesse parágrafo. É gozação. Vamos ver se a gente caminha nesse parágrafo. Mas é você que fica agarrado aí. Pois é, mas o que eu posso fazer, né? A gente se envolve, né? Então vamos lá. Com certeza. Com vistas à difusão do conhecimento superior. Então, com vistas à difusão do conhecimento superior. Meu caro André Luiz, onde quer que você esteja, a finalidade não é essa. Difundir o conhecimento superior. A finalidade não é essa. A finalidade não é eu copiar o superior, mas é eu me nivelar ao superior. Vê se vê. Doutrina espírita é nivelamento com o superior. Doutrina espírita é um aprendizado direto no corpo biológico, recebendo as informações do plano espiritual que vale a pena,
e não defuntos, né? Defunto sabe menos do que eu. Plano superior sabe mais do que eu. Então eu preciso me envolver com o superior. Só que o superior não vai me ensinar o caminho, mas a presença dele junto de mim numa reunião mediúnica já é o caminho. Já vou. Ele não pode me ensinar o caminho, mas ele já é o caminho. Como ele é o caminho? Quando ele se afastar, alguns átomos ficarão para trás, porque sentiram alguma atração por nós aqui, sem saber saudade de uma vida anterior conosco. Então esses átomos é que vão retendo a energia desse espírito superior, fazendo com que onde esse espírito superior estiver, eu querendo me superar, me suplantar, me melhorar, eu vou buscar a energia que sobra desse espírito. Isso é muito sério, gente. Quem nos escuta, tiver dúvida, aproveita enquanto a gente está. Você falou, eu estava analisando uma pessoa, que eu não lembro agora o nome dela, fugiu. Assim que voltar na mente eu falo. Ela falou que o ser humano ainda, dentro da doutrina dos espíritos, falou que o ser humano ainda, Miranda, os espíritas, eles ainda vivem aquele Deus Pai. Isso. Tudo que vai fazer está na dependência do Pai. Tudo que for movimentar tem que perguntar ao Pai se deve fazer ou não, se vai dar certo. Aí ela fala o seguinte: até quando que os espíritas vão desvincular desse Deus Pai e falar, hoje eu já sou maduro o bastante para caminhar com as próprias pernas? É fácil. Quando nós substituímos Deus Pai, unidade, em biblioteca cósmica, coletividade. Aí, que maravilha. Entendeu? Biblioteca cósmica, sinônimo, anular o infinito, entendeu? Isso aqui é biblioteca cósmica. Maravilha, né? Entendeu bem? E outra coisa, isso cria segurança, né, meu irmão? Para caminhar com segurança. É claro. Um espírita que hoje sabe mais do que ontem, não fica mais senhor de si mesmo? Sim, mais cedo. Amanhã ele vai aumentar. Onde vai parar isso? Não vai parar em lugar nenhum, porque eu vou abraçar o infinito. Isso. Eu começo abraçando o meu infinito. O que é o meu infinito? Se a biblioteca cósmica tiver 3 andares, o meu infinito está no primeiro andar. E até onde eu posso ir. Aí eu desenvolvo, né, o meu intelecto, que esse é o único caminho. Eu desenvolvo o meu intelecto com mais 2 ou 10 encarnações, eu estou livre para o segundo andar. Sim. Mais um pouco, mais 10 encarnações, hipoteticamente, estou livre para os 3 andares. 3 andares da biblioteca cósmica é o depósito de informações que eu não tinha. Colocando elas dentro de mim, eu passo a ser dono do que estava na biblioteca cósmica. Se eu passo a ser dono do que estava na biblioteca cósmica, eu passo a participar da biblioteca cósmica e não depender da biblioteca cósmica. Miranda, entendeu ou não? Entendi, maravilha. Miranda, eu assisti um filme há 5 anos atrás que é um filme meio espiritual. O rapaz dormiu, assim que ele dormiu, o espírito dele foi levado para uma pleia de espírito, mostrando um planeta que ele falou, ó, esse planeta aqui, um dia você vai poder habitá-lo. E tem outros planetas, mostrou assim aquela penumbra de outros planetas, que um dia você não vai poder habitar esses outros planetas. Por enquanto ainda não, você não tem evolução para estar habitando esse planeta. Isso. Agora, se a espiritualidade levou ele e mostrou isso, porque ele tinha condições de receber essas informações? Estava pronto para ser aluno, mas não estava pronto para se diplomar. Né? Mas ele estava pronto para essas informações? Ser aluno, exato.
como quem nos escuta entende à primeira vista, está pronto para seguir viagem. Agora, quem interpreta são dois loucos falando. Nada. É porque esse aí tem que continuar na sola dos nossos pés, esse livro. Dois bobões, né? Dois bobões. Boboca. Viu? Isso é verdade, é questão de grau de evolução. Pode entrar na próxima. Perfeitamente. Então vamos lá. Mediunidade e vida. A sua área aí, hoje vai ficar nervoso. Hoje vai ficar nisso. Vai ficar nervoso. Era nervoso. Eita, rapaz. Eu não fico nervoso por nada na vida. Se eu for ficar nervoso por alguma coisa na vida, eu primeiro tenho que ficar nervoso comigo mesmo, que é uma porcaria. Eu sou uma porcaria. Agora, eu sou uma porcaria por culpa minha. Porque na minha ignorância eu também colava com o passado. Gostei aí da verdade. Essa é a única verdade. Vamos pegar leve. Vamos devagar. Se nós estamos aqui no planeta Terra, nós não descemos aqui por equívoco, não. Nós descemos aqui porque não tem coisa melhor para nós. É preferível viver como lixo humano, que é a maioria da humanidade da Terra. É preferível viver como lixo humano do que não ser nada. Porque se não for nada, para no tempo. E como lixo humano, um dia vai sentir o fedor do corpo que conduz. Entendeu? A mediunidade e vida. Então, primeiro parâmetro. Mediunidade e vida. Só na frase aí. Não, vamos ler o parágrafo todo, né? Que é para dar uma interpretação adequada. Tá ok. Né? Porque a minha interpretação pode entrar em discordância com o que tiver escrito. Tá ok. Entendeu? Acabou. Entendi. A camisa a sua também, viu? Eminentes fisiologistas e pesquisadores de laboratório procuraram fixar mediunidades e médiuns a nomenclaturas e conceitos da ciência metapsíquica. Entretanto, o problema, como todos os problemas humanos, é mais profundo, porque a mediunidade jaz adstrita à própria vida, não existindo por isso mesmo dois médiuns iguais, não obstante a semelhança no campo das impressões. Vamos ver primeiro o que nós escrevemos aqui para ajudar a gente né? Então, aqui, o que nós colocamos aqui? Não existindo por isso mesmo dois médiuns iguais, né? Que é o final ali, né? Sim. Se não existem dois espíritos iguais, como poderiam existir dois médiuns iguais? De acordo? Falou tudo. Então, sinteticamente falando, resolveu o problema. Isso nunca vai acontecer. Não pode acontecer. Porque se isso acontecer, Deus interfere no nosso modo de pensar. De acordo? Agora, quando eu tenho o mesmo pensamento seu e concordo com você concorda comigo, isso significa... São dois espíritos independentes cuja posição interpretativa coincidiu entre as partes. Entendeu? Sim. Ficando entendido? Que coincidiu entre as partes. Mas uma delas pode avançar amanhã mais do que a outra. Vai modificar a interpretação. Entendeu? Então, a coincidência interpretativa é provisória, nunca definitiva. Porque se for definitiva, anula o infinito. E eu não existo para anular o infinito. Eu existo para comandar o infinito. É outra coisa. Menino, valeu. Aí valeu. Isso. Anular infinito, eu mato Deus. Acabou com o homem. Você está um gozador hoje. Então, mediunidade e vida é o subtítulo. A verdadeira vida é mediúnica 24 horas por dia.
Só que não é uma mediunidade busca de outro espírito, mas é convivência com outros espíritos que não estão na carne. Porque quando eles não estão na carne, o habite deles, a habitação deles é junto de quem está na carne. Por quê? Porque quem está na carne está com um período de tempo. Fora da carne é tempo definitivo, tempo é constante. Agora, quando soubermos viver, nós vamos entrar num corpo no comando e não no aprisionamento do espírito no corpo, que é o caso da humanidade da Terra, desse. Tá claro aí? Até porque, Miranda, o nosso cérebro de carne biológica, ele é uma antena parabólica. E nós pensamos, e quem também está desencarnado pensa também. Deu um exemplo maravilhoso. Nosso cérebro biológico é uma antena parabólica. Agora, quem tem acesso à antena parabólica é o perispírito, é o cérebro do perispírito, que usando o centro coronário leva a mensagem e traz ao espírito desse Deus. Deu? 3. Eu capto, né? Isso. Aquilo que está de acordo com o meu grau de evolução. Isso. Eu penso. Agora, quando eu souber viver, eu poderei estar fora do corpo biológico, fora do perispírito, quando eu souber viver. Quando eu avançar mais ainda, eu poderia estar no outro planeta superior, comandando o meu perispírito entre os dois planetas, cujo perispírito vai comandar o corpo biológico nesse planeta, nesse segundo planeta desse Deus. Quando eu evoluir mais ainda, eu vou fabricar um espírito. Olha o que você mesmo está falando. Eu vou fabricar um projeto de espírito, melhor dizendo, para treinar e aprender o que eu já sei. Então, quem vai treinar e aprender será um espírito com carga energética pensada por esse espírito superior e não por ele mesmo, desse. Bacana. Tá claro? Tá claro, espetacular. Isso aqui é desbravar o infinito, entendeu? De acordo. Maravilha. Falando. Então, mediunidade em vida ficou bem explorada. Bacana. Muito bom. Vida. A humanidade inteira da Terra não está na vida. E agora? Jogou pesado. Mas não queremos aprender? Com certeza. Por que a humanidade inteira da Terra não está na vida? Porque o cérebro biológico da humanidade deveria ser um laboratório experimental do espírito que comanda esse cérebro biológico. E não é. Nós somos repetidores, recicladores de valores passados. Valores passados não gera futuro. O que gera futuro é um presente atuante e não um passado interruptor desse presente. Entendeu? Com certeza. Quem levanta o dedo e diz eu não concordo é um burro, ignorante, bitolado, limitado e que não abre mão do que já sabe. Se não abre mão do que já sabe, parou no tempo passado, impedindo que o presente gere coisa melhor dele com ele. Entendeu? Com certeza. Claro? Vida não existe na Terra. Falei claro? E a doutrina espírita entrou para corrigir isso, entendeu? Para dar vida a defuntos. Entendeu? Com certeza. Porque aqui só tem defuntos. Fica claro? Eminentes fisiologistas e pesquisadores de laboratório. Eminentes é uma forma cortês
de valorizar os estudiosos, deu? Que os poucos são os estudiosos. A esmagadora maioria que muda a vida não quer estudar, deu? Deu, né? Procuraram fixar mediunidades e médiuns. Mediunidade. Procuraram fixar mediunidades. Mediunidade é inerente, teoricamente, a 5% da humanidade. O certo é termos 95% de médiuns atuantes e 5% de observadores, deu? Observadores para aprender, não para corrigir, deu? Então, mediunidades e médium. Mediunidade, aptidão de um médium. Mas se o médium é uma criatura que acha que o corpo dele basta na mediunidade, é um tolo. Porque o verdadeiro médium é aquele que estuda ininterruptamente. De acordo? Há nomenclaturas e conceitos da ciência metapsíquica, quer dizer, a ciência do espiritual, né? Entretanto, o problema, como todos os problemas humanos, o problema humano, qual é? Uma palavra: acomodamento, deu? Isso é verdade. Sou bom, honesto, trabalhador, verdadeiro, não faço mal a ninguém. Não se me preocupar, Deus me protege. Não. É um tolo, é um ingênuo, é um idiota quem pensa assim. Deus não protege ninguém. Eu é que tenho que fabricar a minha proteção. Falei claro? Falou claro. É por isso que teses religiosas odeiam a doutrina espírita por causa desse detalhe. Nas religiões, creia em Deus e espere. Na doutrina espírita, não creia em Deus e corra. Entendeu? Corra! Corra! Porque senão você vai morrer igual você nasceu. Um tolo, ingênuo, ignorante e capataz da ilusão. Entendeu? É mais profundo, porque a mediunidade jaz adstrita à própria vida. Isso, perfeito. A mediunidade jaz adstrita à própria vida. Mas se eu não sei viver, qual vida? Eu tenho que saber viver. De acordo? De acordo, garoto. Não existindo por isso mesmo dois médios iguais. Por quê? Porque não existem dois espíritos iguais. Cada um pensa segundo a sua capacidade interpretativa nesse pensar. Deu? Deu, né? Não obstante a semelhança no campo das impressões. Não obstante a semelhança no campo das impressões. O que é que eu faço dos meus 5 sentidos? Deu? Sou apenas um autômato? Robô? Deu? O negócio terminou essa frase? Terminou. Considerações finais? Terminou? Já. Já, ué. Já, passou rápido, claro. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja e continue tendo piedade e misericórdia conosco. Porque graças a isso nós temos a oportunidade de rever conceitos e nos modificar. A coisa mais triste na vida é ser bom, honesto, trabalhador, do dever, não fazer um mal a ninguém, mas é um ignorante, viu? Para ser isso tudo, eu tenho que ser paralelamente um sábio, porque só o sábio interpreta a bondade, a honestidade, etc. Deu bem? Deu bem? Sim. Sim. Isso, garoto.